Olá, queridos amigos, alunos, estudantes da lição da Escola Sabatina. Estou muito feliz de receber você aqui hoje, domingo, dia 6 de setembro de 2020, para estudarmos o segundo ponto, a segunda lição da lição semanal que iniciamos ontem, compartilhando sobre Jesus, e eu convido você a orarmos para seguirmos no estudo de hoje. Maravilhoso Deus, agradecidos pela oportunidade que o Senhor nos dá de usarmos os meios tecnológicos para propagar a Tua Palavra, oramos te pedindo que esta mensagem alcance os corações de todas as pessoas que tiverem contato com esse vídeo. Pedimos o Teu perdão para as nossas faltas, oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem. Jesus, o fundamento do nosso testemunho, é o tema do estudo de hoje. Sim, Jesus é a base do nosso testemunho. O nosso testemunho, ou seja, a nossa forma de falar sobre salvação, sobre o amor de Deus pela humanidade, deve ter como pavimento, como exemplo, como algo a ser imitado, a vida, ministério e obra de Jesus Cristo. Não outra coisa. Como cristãos, todos temos uma história pessoal para contar, não é verdade? Um relato de que Jesus mudou, do que Jesus mudou em nossa vida e sobre o que Ele fez e faz por nós. Esse é um bom testemunho. Quando você foca e entroniza a figura de Jesus Cristo num ponto da sua história onde ela muda pela entrada, pela introdução de Jesus Cristo no seu pensamento, na sua visão de vida, no seu conceito sobre certo e errado. A lição diz o seguinte: ela nos aconselha a ler Efésios, no capítulo 2, do verso 1 ao 10, e pergunta: como éramos antes de conhecer a Cristo e o que é nosso desde que o aceitamos? São duas perguntas. A primeira, como éramos antes de conhecer a Cristo? E a segunda, o que é nosso desde que o aceitamos? Muito bem. Se você for ler Efésios capítulo 2, verso 1 a 10, você vai encontrar alguns comentários que estão inclusive divididos aqui no comentário bíblico adventista, que eu vou ler para você agora, para nos dar uma direção daquilo que estamos estudando, uma direção melhor, mais clara. Tá certo? Duas respostas você pode tirar aqui de Efésios 2, de 1 a 10. Primeiro, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E o segundo, nós agora estamos vivos mediante a suprema riqueza de sua graça. Veja bem, se você for olhar o comentário bíblico a respeito desse texto, ele tem 6 pontos que pode dividir conosco para o enriquecimento desse estudo aqui. Tá? O primeiro é o seguinte: as pessoas estão naturalmente mortas no pecado, é o que diz o texto. Segundo, Deus as conduz à vida em Cristo. Sim, a vida eterna nos é concedida por Deus através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Terceiro ponto, em Cristo elas têm um lugar e uma posição no céu. Quarto ponto, elas são salvas pelo dom gratuito da graça de Deus. Não recebem aquilo que merecem, porque, segundo Romanos capítulo 6, verso 23, todos pecaram, ou melhor, o salário do pecado é a morte, e todos que pecaram merecem a morte, não é? Em Romanos 3, 23 você lê, todos pecaram e estão destituídos da presença gloriosa de Deus, uma tradução mais livre, tá certo? O quinto ponto ensina pra gente o seguinte: com certeza a salvação nunca será alcançada por esforço próprio. Isso é impossível, falando da salvação pelas obras. Algumas pessoas acham que, se comportando de determinada maneira, vão alcançar o favor de Deus para a salvação, mas a Bíblia não ensina isso. Há uma grande confusão no mundo cristão, evangélico, protestante, neopentecostal em relação a esse tópico, um tópico básico, extremamente básico e polêmico, porque algumas pessoas entendem que pela obediência vão alcançar os céus, outras entendem, como a Bíblia ensina, que só vão alcançar os céus através da graça salvífica de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo, e alguns são interpretados como que, por obediência, estariam demonstrando que estão buscando os céus através das suas obras humanas, quando, na verdade, a maioria desses crentes pode entender que a salvação é pela graça, como ensina a Bíblia, no caso aqui de Efésios capítulo 2.
E o sexto ponto, muito embora os seres humanos não sejam salvos pelas obras, o novo relacionamento com Deus e com Cristo os leva a uma vida transformada para o Senhor. Portanto, eles têm uma vida marcada pela obediência por fé. Sim, obedecer aos ditames bíblicos, aos dogmas bíblicos, às leis bíblicas, é um ato de resultado da salvação recebida por Deus através de seu Filho Jesus, que é a sua graça. E nós não podemos confundir esse tópico de maneira alguma, porque aqui está o X, a essência da salvação de todo pecador. Voltando à lição, a lição diz o seguinte: que mudança incrível! Antes de conhecermos a Cristo, estávamos mortos em nossos próprios pecados e delitos, andando segundo o que esse mundo dita para nós, fazendo a vontade da carne, e éramos por natureza filhos da ira. É o que você lê lá em Efésios, a partir do capítulo 2, a partir do verso 1. Simplificando, antes de conhecer a Cristo, vagávamos sem rumo pela vida em uma condição perdida. Podemos ter vivenciado o que parecia ser felicidade. Eu gostaria que você atentasse para isso aqui. Vou repetir. Podemos ter vivenciado o que parecia ser felicidade, mas havia uma angústia no coração e um propósito não realizado em nossa vida. Ir a Cristo e experimentar seu amor fizeram toda a diferença. A Bíblia diz que enganoso é o coração. Ou seja, a palavra coração na Bíblia, ela se refere ao nosso cérebro, à nossa mente, à nossa capacidade de entender, discernir, decidir as coisas. A Bíblia diz que a nossa mente é enganosa, a mente do ser humano é enganosa. O ser humano pensa às vezes que está no caminho de felicidade, julga por determinados quesitos e itens do que vive, de que a felicidade está reunida ali, mas a verdadeira felicidade, ela tem um prisma não secular, não material, não humano, mas espiritual, sobrenatural e celestial. Nós podemos tomar posse dessas virtudes mesmo antes de sermos levados para os céus. A eternidade começa agora, quando nós escolhemos mudar de vida e entendemos que as orientações de Jesus Cristo são para nós fundamentais para um estilo de vida vitorioso. A lição segue dizendo: agora nele, Jesus Cristo, estamos verdadeiramente vivos, mediante a suprema riqueza de sua graça e sua rica misericórdia para conosco. Recebemos o dom da salvação. Ele nos ressuscitou para nos fazer assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça e a bondade para conosco em Cristo Jesus. É um verso carregado de teologia. Precisamos ler várias vezes, com calma, meditarmos, permitir que o Espírito Santo fale em nossa mente, ao nosso coração, para que possamos entender qual é o desejo de Deus ao deixar escrito um texto dessa natureza. É um texto que transcende as eras, as épocas, os séculos e os milênios. Está falando de algo do futuro, de um futuro infinito, num lugar onde não há dor, onde não há morte, onde não há sofrimento. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. João escreveu isso no capítulo 1, verso 4. Falando de Jesus Cristo. Eu ainda divido com você o comentário sobre Efésios 2:10, não é? Que se você ler e comparar com Romanos 3, verso 8, eu pude apurar o seguinte comentário: as boas obras são resultado natural de uma vida salva pela imerecida graça de Cristo, realizadas essas boas obras por gratidão sincera e eterna ao nosso bom Deus. Quando o ser humano realiza esse conceito de que ele é um pecador, que ele ama o pecado, e por mais que diga de si mesmo que vai abandonar o pecado, mudar de vida, nunca o terá força para fazer, a menos que Jesus Cristo esteja ao seu lado a convite do pecador. E então o Espírito Santo passa a ser um conselheiro, dando dicas, dando orientações de que isso ou aquilo deve ser evitado e isso e aquilo outro deve ser absorvido. Leitura da palavra de Deus, oração, louvores e um testemunho onde Jesus é o foco,
são pilares para fortalecer a fé de qualquer pessoa no caminho da salvação. E eu tenho um comentário para você, que está também no comentário bíblico a respeito das boas obras, focadamente em Efésios 2:10, o comentário é o seguinte: as boas obras não são contrárias ao Evangelho quando vistas como fruto da vida cristã, em vez de serem consideradas um meio de salvação. Perceberam como é simples? Não há nada de se reprovar em boas obras quando estas são realmente identificadas como gratidão pela salvação imerecida através da graça de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo. Quando as obras são o motivo da vida do crente, do cristão, aí sim, há um problema grave. Porque talvez essa pessoa tenha absorvido para si o conceito de que, através de suas boas práticas, ou seja, um comportamento de bom cristão, um comportamento de bom pai, um comportamento de bom esposo, um comportamento de um bom vizinho, de um bom cidadão, alguém que não destrata o outro, não desrespeita o outro, etc, etc, etc. Isso tudo patrocinado por sua própria convicção pessoal. Muitos podem ser convencidos de que essa postura, essa conduta cristã, e aí, entre aspas, muitas aspas, pode ser o caminho para as mansões celestiais, mas não é. O caminho para as mansões celestiais é praticar todas essas coisas quando o crente, quando o cristão se submete em genuína oração a Deus através da influência do Espírito Santo, e de lá ele solicita forças para que os seus hábitos diários sejam transformados naqueles hábitos que Deus quer que haja na vida dessa pessoa. E então as orientações serão com certeza diferentes daquela que o ser humano escolheu para si até então. O Espírito Santo vai mostrar a cada pessoa onde ela está errando, onde pode melhorar e onde deve ser realizada uma mudança profunda, verdadeira. Eu e você precisamos entender que esse é o caminho para alcançarmos a vitória em Jesus Cristo. Nos submetermos à vontade de Deus através da orientação do Espírito Santo, para que a palavra de Deus guie as nossas escolhas. Muito bem, eu vou encerrando por aqui o estudo de hoje, na expectativa de te ver aqui amanhã, na segunda-feira, 7 de setembro, no Brasil, um feriado, não é isso? Para continuarmos no estudo da Bíblia juntos. E antes da bênção, eu te convido a você visitar o nosso canal, Lições da Bíblia, Davi Santos, o canal do YouTube, por onde você recebeu o estudo bíblico de hoje. Se você ainda não se inscreveu, o meu convite é esse: se inscreva nesse canal, dê o seu like, a sua curtida para esse vídeo, marque o sininho para você ser comunicado imediatamente dos produtos, dos vídeos, dos materiais que esse canal tem postado, tá certo? E por último, se você gostou mesmo desse material, compartilhe com pessoas que você conhece. Se você gostou, com certeza outras pessoas que você conhece irão gostar também, tá certo? Fica com Deus, fica na paz de Jesus. Amém.